Muito bem-vindos à aula de hoje, a aula 2 do nosso programa de reprogramação mental, emocional e comportamental. A gente está nesse programa, nesse grupo, para trabalhar nossa mentalidade, para melhorar na vida, para ampliar os negócios, para fazer tudo isso uma coisa só. Nenhum de nós foi ensinado a fazer isso. Então, nós juntos vamos fazer esse caminho e esse processo. Porque não tem o que fazer. É óbvio que a gente precisa unir as nossas áreas e nos tornar uma pessoa mais forte na vida, nos negócios, na família, né? Ainda mais quando a gente tem família. Então, a gente está falando de um assunto muito sério, um assunto que tem a capacidade de mudar a vida de vocês, de quem faz, de quem assiste, tá? É um assunto muito importante. Eu tenho certeza que a gente vai ver esse assunto crescer num nível absurdo para os próximos anos. Por que que eu sei? Porque eu venho acompanhando o crescimento dessas ondas, tanto de educação, quanto da saúde mental, quanto do digital. Então, o que está acontecendo nessa mudança de mundo, né? Nesse despertar? O trabalho também está mudando, as pessoas estão mudando, a forma de trabalhar, a forma de consumir, está tudo mudando muito. Só que quem está trabalhando não percebe, porque não dá tempo de estudar e trabalhar e se organizar e mudar, né, e acompanhar essa velocidade. Só que a questão da reprogramação e do autoaperfeiçoamento, o ser humano busca há muito tempo. Então, primeiro cresceram as terapias, né? Depois vem crescendo as doenças mentais que a gente está vendo aí, autismo, TDAH, que mais? Psicoses, doenças mentais, estresse, depressão e a tal da ansiedade, tá? Só que tudo isso aí é uma coisa só, é uma bola só. E a neurociência, ela não chega e ela diz, olha, vocês estão assim por causa disso. Ela somente apresenta as medidas. Então, para uma pessoa pegar essas medidas, essas informações e fazer alguma coisa, leva muito tempo. Eu estudo isso fazem, olha, sinceramente, mais de 10 anos. E as coisas vão mudando muito. Só que tem coisas que não mudam. Então, o que que eu estou trazendo no grupo para gente? Para quem é mentorado, para quem não é, para quem é aluno, para quem só fez análise pessoal. A ideia é, a gente tem que aprender a unificar nossas partes e conduzir a nossa vida aumentando o trabalho sem perder a saúde. Então, é basicamente isso. Nosso programa de alteração e mudança é para quê? Com o que que eu vou ajudar vocês? A fazer esse processo de expandir, né? Mas ganhando saúde. Esse é o meu propósito. Então, eu vou bater muito isso. Se eu me tornar chata e repetitiva, não é para vocês, tá? É para quem está chegando ali. Porque as pessoas não têm nem ideia que é possível mudar. Ainda mais com mais idade, tá? São inúmeras coisas que eu tenho para contar para vocês, mas eu preciso fazer isso de uma maneira organizada, porque são mais de 10 anos estudando e trabalhando nesse assunto e não dá para jogar tudo isso no ventilador, né? Então eu preciso trabalhar isso em etapas, para que vocês possam já aplicando, senão é só mais conhecimento, é mais conteúdo e vai enchendo o potinho de vocês, né? Quem está consumindo conteúdo de quem produz conteúdo, a pessoa ela tá ali, ela tá se entretendo e ela tá enchendo o potinho e gastando energia. Eu não quero gastar energia de vocês. Eu quero ser uma produtora de conteúdo, uma professora no digital que faz as pessoas terem mais energia. Consomem, mas ganham energia. Então vamos lá, porque não é uma tarefa fácil. É um desafio, né? Eu me botei nesse desafio. E eu conto com vocês nesse processo, tá? Eu conto com cada um de vocês. Porque se vocês mudarem sua mente e a sua mentalidade, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? A família vai mudar também. Os filhos vão mudar também. A relação marido-mulher muda também. Aqueles problemas mudam também. As dificuldades, tudo vai mudar. Tudo é mente, tá, gente? Nosso assunto de hoje, ele vai trazer
3 coisas muito difíceis de ter na mesma pessoa. Eu vou dar risada, tá? Vou dar risada. Ó, foco, clareza e processo. Então, eu vou abrir esses 3 assuntos pra gente, porque são 3 sabe aquelas peças que é difícil de ter na mesma pessoa? Ou a pessoa é muito bonita, ou a pessoa é muito inteligente, ou a pessoa é muito amiga, ou ela trabalha duro, ela é muito boa no que faz. Nunca tem todas as peças na mesma pessoa, né? Mas a ideia é que a gente consiga isso aí, que a gente alcance unindo as nossas peças. E, gente, eu vou dizer para vocês, não é tão difícil assim quanto parece, mas só que exige ordem, tá? Então vamos começar, ó. Vocês podem pegar um caderninho, uma canetinha, porque vai vir ouro líquido de novo. E exercício para vocês. Tanto quem já é mentorado quanto quem não é sempre bom exercitar isso aqui. Hoje eu escrevi a nossa aula e eu fiz o exercício. Eu acabei de fazer o mesmo exercício que eu vou passar para vocês. Por quê? Quando a gente reprograma, você tem que afirmar várias vezes para você o que você quer. Não adianta você. Por que as pessoas não conseguem o que elas querem? Porque elas pensam uma vez ou duas. E durante o dia, o pensamento ele corre solto, ele não tem nenhum domador, ele não tem nenhum capitão. A nossa mente ela tem que ter um capitão, ela tem que ter um guia, alguém que guia ela o que ela deve fazer e executar. Mas o ser humano não aprendeu a ser capitão, então ele está sofrendo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai começar a ser um pouco mais capitão, mais general de si mesmo, mas se dar mais ordens e se botar num sistema que funciona, que traz saúde e abundância. O resto a gente vai aprender a retirar. Então, gente, pode começar. Anota aí. Escreve 3 linhas e 3 palavras: foco, clareza ao lado e processo do outro lado. O que vocês vão fazer comigo? A gente vai fazer um exercício sobre o que é foco, tá? Então, primeira coisa, quando a gente pensa em foco, foco é uma coisa que está apenas num lugar. Por exemplo, um raio de luz, quando ele foca a lupa, um vidro, né? Quando foca um raio de luz e queima aquele pontinho, certo? Um outro foco, um outro tipo de foco, um laser, algo que é muito pequenininho, né? Um foco de luz e que vai lá e é pontual, ou seja, focar é quando a gente tira tudo e sobra apenas um ponto, é o único ponto que eu foco. Gente, e focar é a capacidade mais rara e difícil de alcançar com poder, porque todo mundo foca. O bebê foca, a criança tem foco, o adolescente tem foco, o jovem, o adulto, o idoso, todos têm uma capacidade e um nível de foco. Só que o problema é quando esse foco ele dura pouco. Então nós vamos tentar pensar o seguinte: quanto tempo dura hoje o meu foco? Você precisa ter um exercício para fazer isso, tá? E eu vou passar um exercício para você, pode anotar. Você vai pegar um pontinho qualquer na parede que tem ao seu redor. Pode ser agora. Vamos pegar um pontinho que tem ao nosso redor. E você vai focar os olhos nesse pontinho. Eu estou olhando um parafuso aqui na minha parede. E por um momento eu vou ficar em silêncio e você tenta só olhar para esse ponto e não pensar em nada. Só olha para esse ponto. Valendo. A gente consegue, tá? Gente, vocês conseguem fazer isso. Mas olha o que aconteceu. Vocês acabaram de entrar numa reprogramação para focar. Eu acabei de dar um comando. Eu dei um comando para você olhar e o que você ia fazer exatamente? Olhe apenas para esse ponto e não pense em mais nada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Para a gente focar a mente, eu preciso ter o que primeiro?
um comando. Se eu não tenho esse comando claro e objetivo, eu não vou ter o ponto do foco. Onde é o ponto do foco? Em que focar? O que focar primeiro? O que é mais importante? Aí que a gente tem que aprender o que vem na reprogramação, a ordem de importância que eu vou trazer ao longo dessas aulas. No que nós temos que focar, o que não é importante, que é depois. Às vezes o ser humano ele quer o resultado, então ele está focando no depois, não no processo. Esse é o problema. Ou seja, para focar, pode anotar, você tem que reter energia, você retém muita energia para focar, e você tem que dar um comando mental, um comando verbal, uma direção clara. Por isso que tem clareza junto com foco. Não há foco sem clareza. Não há foco sem clareza. Aonde não tem clareza, não tem foco, certo? E uma coisa eu vou dizer para vocês: a gente tem muita gente vendendo e fazendo tudo que é coisas para aumentar o foco. Mas não é difícil aumentar o foco, o difícil é ter clareza, porque o foco vem quando a gente dá um comando, quando a gente delimita regras, estabelece ordem e regras. Então, se eu disser para vocês, olhem para essa caneta agora, olha para essa caneta agora. É simples, mas o nosso cérebro ele está programado para obedecer comandos. Olhe para esta caneta agora. A gente olha. É natural. Quando alguém chama o seu nome, você olha, você foca. Porque aquilo, aliás, o nosso nome é o registro de memória mais intenso que a gente tem. Então, cuidado, tá? Com o nome de vocês. Quando alguém chama, a gente paralisa o pensamento e olha para a pessoa que nos chamou. Mesmo quando não é nós, né? Chamou o nome, a gente foca. Por quê? Porque teve um comando verbal. Ou seja, tá, gente? Se você. Bem-vinda, Jéssica. Bem-vinda, seja bem-vinda, querida. Estamos no meio do foco. Por que a maioria das pessoas não focam? Aí vem a clareza, tá, gente? Se a pessoa ela está perdida na rede social, assistindo um monte de coisas, conversando com muitas pessoas durante o dia, para lá e para cá, tendo que organizar tudo, tendo que correr, está com pressa, ela não vai ter clareza para dar comandos na sua vida e focar, porque ela corre atrás do tempo, está sempre com pressa. Com pressa você não tem foco. Se você é uma pessoa apressada, você tem que tentar o máximo possível desapressar, desacelerar suas ações, porque você está totalmente sem foco. Uma pessoa apressada não consegue focar, tá, gente? Por quê? A pressa, ela está sempre no passado, né? E atrasado com o futuro. Então, o foco, ele acontece no presente. Lembra que eu falei para vocês, olhem para o parafuso e não pensem em mais nada? Isto é agora no presente. Então, foco e clareza estão sempre juntos. Ai, mas eu tenho dificuldade de focar. Não é focar. Você tem dificuldade de dar comandos claros para focar. Pode anotar isso, tá, gente? Para focar, eu tenho que dar um comando claro. O que eu vou fazer agora? O que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer? E outra coisa, a partir do momento que você já deu um comando, você só tem que aprender a controlar o foco. Então, o que eu disse, né? Focar. Para focar, eu tenho que ter clareza e dar um comando objetivo e claro. Mas para eu manter o foco, eu tenho que aprender a controlar e manter a energia no foco daquilo que eu estou fazendo. Quais são as atividades que mais trazem foco hoje? Fazer artes, qualquer arte manual, crochê, artesanato, pintura, escultura, escrita, culinária, marcenaria, arquitetura, qualquer coisa que mexa com as mãos, inclusive, eu vou falar, né? Tocar um instrumento, a pessoa aprende muito a ter foco. Então, existem atividades que nos ajudam a gerar
foco. A gente treina foco com essas atividades. Artes, qualquer uma, porque já diz o nome, é uma coisa mais trabalhada, né? Para você trabalhar mais em cima de uma coisa, uma comida melhor, você vai ter que estar mais focado. Ah, eu quero fazer um almoço maravilhoso hoje. Não é aquele almoço com pressa, né? Em 2 minutinhos, só esquenta. Então, uma coisa mais trabalhada, mais bela, ela é mais focada. E é o que todo mundo quer, uma coisa mais elaborada, né? Mais sofisticada. Atividades para focar, então. Fazer artes, tocar instrumentos musicais. Que mais? Praticar esportes, porque também você foca com o corpo inteiro. Uma luta, academia já é aquela coisa meio desfocada, porque você sai de um aparelho para o outro. Então, a academia não dá tanto foco assim quanto um esporte, uma arte marcial, né? Que mais? Estudar dá muito foco, gente. Só que se o assunto for desinteressante, o foco vai lá para o almoço, vai lá para o namorado, vai lá para qualquer coisa, porque o assunto já perdeu a conexão. E tem uma outra coisa também. Ler faz focar, porque você treina a sua mente a conduzir, e você é conduzido até o final da última linha. Então, ler aumenta a capacidade de focar, certo? Agora, tem uma coisa muito importante de dizer para vocês. A nossa energia, quando nós estamos em foco, ela pode tanto diminuir quanto ela pode aumentar. E aí nós vamos entrar num assunto bem interessante chamado hiperfoco. A gente tem o foco e a gente tem o hiperfoco, certo? O foco é normal. Eu pedi para vocês olharem para a caneta, olha aqui para essa caneta, vocês olham e focam. Agora, o hiperfoco é diferente. É quando você entra num foco de um assunto e aquilo é encantador, e como é a reprogramação para mim e o ser humano, é uma coisa encantadora, eu entro em hiperfoco. O que que eu estou dizendo? Eu quero saber mais sobre isso, eu quero me aprofundar nisso, eu quero trabalhar com isso é a minha paixão. E aí você começa a ganhar energia e não a perder. Certo? Então, tem duas qualidades de foco. O foco bem básico, olhou, se alguém te chamar, você olha, você focou por um instante, um milissegundo. Não é foco. Isso não é foco, tá? Agora, se você conseguiu manter a atenção, reteu sua atenção e gerou alguma coisa, porque, gente, é uma coisa muito interessante, como é uma bagunça de informações. Para que as pessoas querem ter foco hoje em dia? Para que elas querem ter foco? Para conseguir alguma coisa. Só que aí a maioria das pessoas são levadas a ter foco em meditação. Você é levado a meditar. Só que meditar te dá o treinamento, mas não te dá a clareza do que você tem que fazer. Para você saber o que fazer, você tem que entrar num outro sistema, que é o que eu chamo de processo organizado. Então não adianta nada meditar e meditar em cima de um assunto. O que a gente tem que entender? Eu preciso de uma estrutura de ordem sobre o que eu devo fazer. Imaginemos aqui que vocês estão aqui comigo e vocês querem melhorar nos negócios e ter saúde e conquistar uma coisa material, certo? A gente já vai fazer esse exercício, tá? Vocês vão fazer um baita exercício de mentalização comigo. Só que, se eu quero algo, eu tenho que ter clareza do que eu quero, por que eu quero e como eu vou conseguir, qual é o processo até eu conseguir. Vocês acham que as pessoas têm essa clareza mental de ver o processo, saber o porquê elas querem, se vale a pena, se elas merecem? Muitas pessoas querem as coisas e elas não pensam que merecem, elas acham que não merecem, ou com a crença limitante que não tem dinheiro. Não, isso é muito caro para mim. Não é assim. A gente deve dar os comandos claros para aquilo que nós queremos focar. Se eu tenho foco agora de crescer nos negócios, como é que eu vou fazer isso? Ah, mas está muito difícil ir para o digital. Então você não está focando. Qual é o foco? A pergunta é essa.
Depois, qual é o foco? Você vai responder e você precisa encontrar a maneira mais clara de responder o seu foco. O que você quer na sua vida? Qual resultado? Qual conquista? Qual sonho você quer realizar? O que você precisa fazer urgente? Isso é o mais importante de focar, é do mais urgente para as outras coisas, certo? Na ordem. Porém, você tem que aplicar uma clareza e um processo, ter a clareza do processo para alcançar. E a maioria das pessoas não o tem, não tem clareza nem do que querem e nem porquê e nem como vão conseguir, que é o processo. E aí elas se perdem no meio do caminho. Elas largam a conquista no meio do caminho. Elas esquecem daquilo que elas desejaram. Eu quis algo no meu passado, mas isso já passou, agora eu não quero mais. Ou seja, gente, se a gente não tiver foco, clareza e processo, nada acontece na nossa vida. Os anos passam e eles passam voando. Nós já estamos em setembro, de novo, voando. Eu sei que vocês acham que voa também, porque eu não vejo passar. Depois dos 30, a gente não vê mais passar, né? Mas, ó, vamos voltar. Foco, clareza no processo, o que eu quero para minha vida e o que eu não quero mais, e não desiste no caminho. 80% das pessoas iniciam um negócio, iniciam um processo de transformação e desistem no caminho. Tem muitas explicações para isso. A principal delas é a falta de energia. Esse é o principal motivo. E o segundo principal motivo de desistir, de mudar e de crescer e de vencer na vida, o segundo maior motivo é falta de foco. Só que aí entra o seguinte: lembra que para foco eu tenho que ter clareza? Quem chegou depois, gente, bem-vindas, meninas todas. Quem chegou depois, eu acabei de falar e dar a explicação de que nós não focamos sem ter clareza, certo? Se você disser, agora eu vou focar em alguma coisa, o que que é? Ainda você está em busca de focar, não está focando em nada. Mas quando você escolhe e decide uma coisa, você está focando. Porque focar é eliminar tudo e estar apenas no presente, em alguma tarefa, em algum pensamento. Um, ou uma linha de pensamento que nem eu estou com vocês aqui agora. Todos nós agora estamos concentrando energia mental nessa aula, nesse assunto, nessa condução, tá? Então, continuamos a escrever ali. Para que eu tenha foco, eu preciso reter mais energia em alguma coisa, em um ponto, em um assunto. Se você trocar de assunto no meio, você já desfocou. Então, você tem que estar ligado nisso. Eu estou pensando aqui em uma coisa, e eu vou ao fim desse assunto e dessa coisa. Esquece, não deixa abrir janelas. Treina sua mente para focar nesse assunto e finalizá-lo. Seja numa conversa com alguém, seja com um cliente. Não deixa desfocar muito, porque o ser humano hoje ele está totalmente perdido de tantas informações e de tantos assuntos. Vamos focar também agora, tá? Já vou levar vocês para o nosso exercício. Anota ali, reter mais energia em um ponto, manter a minha energia, controlar o meu foco, treinar ele, não abrindo mais janelas e assuntos. Quando abrir um assunto no meio e você se distrair, já volta, não deixa, porque senão você programa a sua mente para distrair. Então, estar mais presente é isso, né, turma? Quando a gente está presente, a gente aprende a focar e a parar de dar ouvido para as minhoquinhas que vêm aparecendo. Porque a nossa mente, ela é uma biblioteca, ela está cheia de todos os assuntos possíveis. Tudo que você aprendeu está guardado na mente, tudo. Vocês não olhem minha unha aqui que está toda deslocada, tá? Ignora minha unha. Agora vocês vão olhar só para minha unha, tá? Eu acabei de falar o que vocês vão focar o resto da aula. É aquela história. Não olhe aqui para o meu cabelo que tá não sei o quê.
Aí a pessoa vai só olhar para o cabelo da outra. Por quê? Quando a gente recebe um comando, a gente vai focar naquilo, né? Então é muito assim que a mente funciona. Ela tem dificuldade de focar, porque ela tem muito conteúdo. Eu tenho 34 anos de vida e de mente em construção. 34 anos absorvendo informação. A gente não pode ignorar isso. Então é uma luta focar e ter clareza, quando a gente não é programado para isso. Por isso temos que nos reprogramar. E outra coisa para finalizar a parte do foco: artes, meditação, tocar instrumentos, leitura de livros, estudo focado de matérias que você gosta. Você tem que escolher uma matéria que você gosta para aprender a focar, tá, gente? Por exemplo, a minha é mente, ser humano. Isso eu adoro. Eu fico horas focada, hiper focada nesse assunto, se duvidar a madrugada inteira, porque eu ganho energia. É um assunto da minha paixão, do meu interesse. Vocês têm que encontrar os assuntos de interesse de vocês. E não pode ignorar isso, porque isso fortalece a mente de vocês, tá? E outra coisa também, esportes ajudam a focar, treinar o foco, e os programas como o meu, tá, turma? O meu programa, ele treina você a focar, por isso que eu acompanho vocês. Agora a gente está na aula de segunda, né? Os mentorados, eles têm um acompanhamento semanal comigo. Então, o acompanhamento, ele traz o foco. Do que a gente está trabalhando mesmo? O que a gente viu semana passada? Ah, você lembra que a gente conversou disso? Manter o foco é muito importante num programa de autodesenvolvimento. Porque se você entrar num programa de autodesenvolvimento e desfocar, qualquer coisa pode acontecer, inclusive você parar no meio do caminho, que é o que mais acontece. A desistência. Ocorre desistência porque não tem foco, não tem clareza, tá? Muito bem. Vamos para a segunda parte. Clareza. O que é clareza? Clareza é quando a gente escolhe um item ou dois. Clareza é quando a gente elimina os excessos. Eu elimino todos os ruídos. Por exemplo, para cozinhar, o cozinheiro vai lá, pega todos os ingredientes, bota na bancada, o chefe, bota na bancada tudo que ele vai usar. O que ele não vai usar, ele não traz para a bancada. O que ele não vai usar, ele nem trouxe para lá, para não atrapalhar ele. Então, gente, para a gente ter clareza, eu preciso eliminar os excessos, eu preciso eliminar os ruídos da minha mente, da minha vida. Outra coisa que é um problema para a clareza mental. E eu falo muito disso. Vocês que são meus mentorados sabem que a cópia, ela é um pepino para a clareza mental. Porque imagina comigo uma pessoa que copia. Vamos pegar conteúdos digitais, né? Vamos imaginar uma pessoa que faz reiki, uma terapeuta de reiki, mas também de barra de acesso. Aí ela começa a misturar reiki, barra de acesso, e aí também ela viu lá no outro post uma acupuntura, ela vai botar também no negócio dela. E aí ela também viu que funcionam os cristais, os aromas, e apometria também, e tudo mais. E tudo que puder ela coloca nessa terapia dela. Qual é o foco dessa terapeuta, gente? O foco não está no atendimento. O foco está em outra coisa, em incrementar o seu negócio, em encher o seu negócio. E muitas vezes, eu vou falar porque eu conheço muitas terapeutas, muitas vezes, a maioria das terapias e dos terapeutas estudam para si, estudam para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento. Só que começam a trabalhar com isso e perdem totalmente o foco do seu trabalho. E isso banalizou muito a terapia. Isso descredibilizou a terapia, né? Porque a terapia ela perdeu um foco, o foco terapêutico, um trabalho dentro de um processo. Hoje você vai e faz um reiki, amanhã você vai na mesma terapeuta e ela te dá uma outra terapia. Ela não faz o sequenciamento. Por quê? Porque eles perderam o foco, e eu falo isso de verdade. Quando você mistura
Todas as terapias, uma está cortando a outra. Não dá nem efeito, né, de fazer, nem tempo de fazer um efeito. Porque uma terapia teria o objetivo de reprogramar uma pessoa. Eu nunca falei isso para vocês, né? Olha, mas é esse o objetivo. A cura, ela é uma reprogramação. Só que por que ela não faz? A maioria não faz, né? E tem que voltar, e tem que voltar, Por quê? Porque está desfocado da essência, do objetivo essencial. Então é muito importante a gente encontrar profissionais e profissionais que estejam focados, gente. Não importa se é terapia, não importa se é psicanálise, não importa se é acupuntura. Encontre um profissional focado, porque ele vai te conduzir num processo. Agora, você pega um profissional que trabalha com 15 coisas diferentes, fica complicado de você ser levado num processo, né? Para você ter uma ideia, eu já tive vários tipos de trabalho e ainda tenho, mas todos eles têm a ver com reprogramação mental e comportamental. A minha teoria sete linguagens naturais, ela é a essência da reprogramação. Ou seja, eu só abro o meu trabalho. O mesmo trabalho, ele vai começando a abrir. Ele se torna, ao longo do tempo, mais focado. Porque é o mesmo trabalho crescendo ao longo do tempo. Certo? É diferente de você construir a sua estrutura de trabalho sem clareza, sem foco, sem processo. Eu sei o quanto eu vou ter de processo para fazer tudo o que eu quero dentro do meu trabalho, para ele crescer e ir para o mundo afora. Eu sei todo o trabalho que eu vou ter, porque eu já fiz o desenho desse processo, tá? E eu tô aqui para ensinar vocês a fazer isso, tá, gente? Porque não é difícil, porém exige ordem e processo. Tá bom? A gente consegue hoje prever o resultado de um trabalho a longo prazo, porque você faz pequenos cálculos ou uma projeção, né, de negócio. Ao longo do tempo você entende o que que aquilo vai dar. Existem essas medições já no mercado. Então não é difícil fazer isso, né? O difícil é, de novo, ter clareza e focar para manter-se no processo. Então, gente, quem está anotando, eu estava falando das cópias, né? Finalizando a questão das cópias. E da clareza. Para eu ter clareza, eliminar ruídos, eliminar excessos, evitar copiar, buscar a sua autenticidade, buscar sua essência, suas habilidades, que eu adoro fazer isso, adoro extrair, ver uma pessoa e ela tá cheia de habilidades e não usa, e aí a mentora fica louca aqui, mas é mais ou menos isso. E você fazer você, falar com a sua linguagem, falar nos seus termos, falar com seus palavrões se tiver, ser autêntico no seu mercado e no seu trabalho. E autêntica, porque se você copiar, 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 a clareza mental vai embora. Você nem sabe mais do que você está falando. E tem muitos profissionais que estão assim. Um tipo de profissional que fica assim são blogueiros e blogueiras. Eles não têm uma marca pessoal, eles são vitrines, né? Então, tanto que a gente teve vários problemas de atores da Globo fazendo propaganda para carne, acho que era Excelsior, nem lembro, mas o ator era vegetariano e ele foi contratado para fazer uma propaganda de carne. E ele fez. Ou seja, essas pessoas, elas são vitrines, elas são modelos. Elas copiam à vontade e ganham fortunas por isso. Elas modelam, são modelos. Que modelar é uma coisa, né? Copiar é como se fosse uma pirataria. A gente tem que cuidar muito com isso, porque isso acontece muito e a energia disso a gente tem que cuidar. Então, eliminar cópias. Maior ruído de um negócio hoje é ele copiar. Outra coisa, tá, gente? Para ter clareza, eu preciso eliminar traumas e crenças limitantes. Se você tem uma crença limitante, você não vai ter clareza, porque aquilo lá vai te barrar. Quando você está no meio do caminho, aparece uma crença limitante. Você nem percebeu que saiu do caminho. Por exemplo, ganhar mais dinheiro.
A maioria das pessoas tem uma crença limitante que: "Não, meu salário tá bom assim". Isso é uma crença limitante. Porque se a pessoa quer mudar de vida, mudar de lugar, ajudar a família, que seja, né, todo mundo vai ter mãe e pai idosos um dia. Então, a gente tem que pensar no futuro. As pessoas acomodadas, elas não pensam no futuro. Elas não têm energia para pensar no futuro. Ou seja, o futuro as pega de surpresa. O futuro pega essas pessoas pelo dá uma rasteira, né, dá uma rasteira na galera. Chegou o futuro, chegou a conta para pagar, chegou a doença. Meu Deus, né, gente, que horror. A gente não quer isso, eu não quero isso, vocês não querem isso. Então, nosso exercício de hoje é, você anota aí, defina claramente o que você quer alcançar na sua vida. Defina claramente o que você quer alcançar na sua vida. Gente, faz esse exercício comigo agora. Escreve embaixo dessa frase uma frase ou uma palavra que você vai definir o que você quer alcançar. Então, por um momento agora, um breve momento, foca sua energia para ter essa clareza. Se vier qualquer bloqueio, mas eu não consigo, já corta. É na hora que você reprograma. Quando vem o bloqueio, você elimina na hora, você não segura. Defina claramente o que você quer alcançar na sua vida. 10 segundinhos para você sentirem. Sente, fecha os olhos, respira fundo, solta os ombros, solta o corpo e escreve o que você quer alcançar nesse momento na sua vida. Muito bem, anotado. Agora a gente vai passar para o processo. O que é processo, gente? É no processo que a maioria se embanana. É no processo que as pessoas cansam, elas desistem. Eu mesma já desisti do meu trabalho algumas vezes, no meio das piores dificuldades e das provações. Não por crença limitante, porque eu adoro matar uma crença. Adoro. Aparece mais uma crença. Agora, a canseira do processo, ela pega todo mundo. Quando você é mãe, quando você tem um bebê, é muito maior essa canseira. É 1000 vezes maior, tá? Porque o seu cérebro, ele encolhe para você se voltar completamente para a sobrevivência desse bebê. Então, se você tem um bebê até 3 anos, você tem que levar em consideração sua natureza neurológica. E se você está perto, é vó, é tia, de alguém que tem bebê, dá um apoio, porque é o momento mais difícil, é o momento que as pessoas precisam de apoio mesmo, de uma palavra de ajuda. As ajudas que a gente pode dar, né, gente? Porque não dá para deixar uma pessoa que tem um bebezinho se matando atrás de trabalhar e de fazer e de ter aquela vida de antes, porque não tem como, né? A natureza mudou. Então, no processo de trabalho e no processo da gravidez e dos primeiros 3 anos da criança, todas as famílias e as mulheres, principalmente a mãe e o pai, o cérebro encolhe, onde não há mais tanto foco, não há mais tanta clareza. A gente está basicamente tentando atender a sobrevivência daquele bebê. Então, pode ser um período de baixa entrada financeira, que aí começa a perturbar as coisas, né? Porque naturalmente você vai se focar mais no bebê, naturalmente. Você vai pensar, você vai nutrir, você vai ficar com ansiedade por conta daquele cuidado que está acontecendo. É neurológico, é biológico, a nossa natureza é perfeita. Só mamífero faz isso. Só mamífero. Alguns outros animaizinhos também, né? Maravilhosos. Agora, nesses períodos de processo de algo é onde a energia vai embora, porque é uma repetição, é um dia depois, no outro dia acontece tudo de novo. Por exemplo, no trabalho a gente tem um ciclo todo dia.
É um processo todo dia. Para cuidar de um bebê, todo dia. O empreendedor, que nós somos aqui, a maioria é empreendedor, todo dia você tem um bebê para cuidar, meu filho. Todo dia sua empresa está ali precisando de você para sobreviver. Então não adianta. A gente tem que aumentar a nossa capacidade mental, cerebral, atender à natureza dos nossos processos. Ser sábio, gente. Ser sábio. Sábia e sábio. Foco no processo. Processo precisa, anota ali. Todo processo na nossa vida precisa de uma estrutura, precisa de comunicação, não tem como você fazer mero processo, qualquer processo, até o educar um bebê, você tem que ter comunicação, é comunicação o negócio. Então, trabalho ou qualquer processo na vida, estrutura, pilares, o que é a coisa, comunicação, ordem, plano, prática do plano, né, gente? Botar o plano em prática, botar o plano em prática e persistir no caminho. E é aí que eu pego todo mundo. A maioria desiste no caminho ou enfraquece no caminho. Você sabe hoje a melhor forma da gente começar uma coisa e terminar? E você terá quase a garantia que você vai terminar? Você sabe qual é o melhor método para isso? Se alguém souber, comenta no chat para mim. Você começou uma coisa hoje, o que garante que você vai terminar? Exato. Quem já sabe, já sabe. Gente, é comprovado e é por isso que nós andamos em grupo. O ser humano, ele é um animal social. Quando ele não socializa, ele adoece. Então, a melhor maneira da gente andar e finalizar um processo, seja de formação, seja uma experiência, aquelas empreitadas, quem é que nunca foi fazer uma trilha em Cambará? Você não foi sozinho, você foi com uma galera. Quem é que não foi para Farroupilha? Quem nunca foi para Caravaggio a pé? Vocês foram com gente. Porque as pessoas unidas, elas nos dão uma segurança de que você vai finalizar o processo. Ser humano precisa de grupo. Para quê? Para crescer. É por isso que a gente está aqui em grupo, tá, gente? É por isso que a gente está em grupo, né? Para a gente crescer junto. O que nos garante de chegar no final dessa aula? A gente está em grupo. O que nos garante de fazer uma reprogramação, ou uma mentoria, ou um programa de grupo? Estar em grupo, você se fortalece. É neurobiológico. Nós buscamos nossa tribo. E é comprovado pela neurociência. Exato. Eu acho que é por isso, Giovanni, que a gente escolhe o grupo. Porque o cérebro, ele sabe que ele vai gastar energia no processo, certo? Pensa comigo. Se ele sabe que vai gastar energia, ele busca a alternativa melhor para ele gastar menos energia e entrar no processo e finalizar. Por que a gente escolhe grupo? Por que a gente monta família? Porque a gente se estabelece em grupo. Nós somos pessoas, né? Nós somos criaturas que precisam de grupo. A gente veio, nosso passado veio de grupo, tá, gente? Antes, o ser humano tinha um cérebro X, por quê? Porque não andava em grupo, era nômade. Quando ele estabeleceu a agricultura, que inclusive foram as mulheres que estabeleceram a agricultura, mas bota todo mundo. Quando a gente teve ali segurança, família, sociedade, o que aconteceu com o cérebro? Aumentou de tamanho. Aumentou de tamanho. O que isso quer dizer? Que em grupo a gente cresce e o nosso cérebro aumenta de tamanho. Então, gente, é fantástico, tá? Foco. Para eu ter foco, eu tenho que ter clareza. Para eu ter clareza no processo, eu tenho que ter estrutura, comunicação, ordem, plano prático e persistência para não terminar no meio do caminho e achar que está tudo bem. A pior coisa que a gente pode fazer para nossa mente, e é o que mais baixa a autoestima, é você não finalizar uma coisa. É a pior coisa
que o ser humano faz para ele mesmo. Não finalizar um curso, não finalizar uma arrumação, não finalizar uma conversa, não finalizar um atendimento, deixar tudo em aberto. Você quer prejudicar todo o seu cérebro, é deixar tudo em aberto, não organizar nada. Aí o cérebro fica perdidinho da Silva, ele não sabe nem o que fazer primeiro, sem energia, o que ele vai fazer? Ele vai buscar um conforto, num vício, num doce, no álcool, né? Então, gente, a gente tem que evitar. E é fácil assim. É fácil assim. Então, o que vocês anotaram ali? Defina claramente o que eu quero para a minha vida, para alcançar na minha vida. Qual é nosso inimigo no processo? O nosso inimigo no nosso processo de crescimento é a procrastinação, é deixar para depois. Se você deixa para depois, o seu cérebro já está programando a procrastinação. E aí um dia você deixa 2, 3, 4 anos e décadas. E aí você está dentro de um sistema de vida que não gosta, que não quer, que não há de se orgulhar desse sistema. E como mudar? Como mudar de algo que nós mesmos criamos inconscientemente? Só reprogramando, tá, gente? Não há outra forma, nenhuma outra forma. Ou seja, você pode levar muitos anos para reprogramar, ou você pode fazer reprogramações eventuais, que é o meu convite para vocês. A gente já está fazendo uma mini reprogramação aqui. Essas aulas que eu estou trazendo para vocês são pequenas pílulas de reprogramação. Hoje, para o foco, clareza no processo que você for executar, pode ser um processo de trabalho, pode ser um processo criativo, pode ser um processo de comunicação, educação. Não se perca no processo, tenha clareza do que você precisa, do que você quer. Lembra que na outra aula eu falei que o nosso maior amigo é o caderno e a caneta? Porque você ganha estrutura na sua vida. Seja uma simples agenda, ela te dá estrutura, certo? Você organizar a sua vida, você está tendo clareza. Se você não organiza, meu filho, minha filha, você não vai ter clareza. Você não vai ter clareza. E não adianta contratar nada para te dar clareza. A clareza vem das suas coisas em ordem. A clareza vem das suas coisas em ordem, tá bom? Nosso inimigo maior é a procrastinação. Mata esse inimigo, gente. Não deixe uma coisa óbvia para depois. Você sabe daquilo, você tem que fazer aquilo, não deixa para depois, certo? Porque senão você se programa da pior maneira pela procrastinação. E outra, procrastinação não é ser preguiçoso e preguiçosa. Procrastinação é você não ter energia e não ter foco e não ter clareza. É por isso que a pessoa deixa para depois. Se ela tivesse foco e clareza, ela fazia. Se ela tivesse energia, ela fazia. Por que não faz? Ah, é preguiçoso e preguiçosa. Não, gente. Derrubado por neurociência. Quem procrastina não tem qualidade de vida, não tem energia mental. Vocês sabem o que nos dá energia mental? Vocês sabem? Deixa eu ver se está aberto aqui para mim, eu vou mostrar para vocês. Olha o que dá energia mental. Vamos ver se abre para mim. É bem rapidinho. Hum, isso aqui, ó. Isso aqui é o que nos dá energia mental, gente. Cuida só. Porque energia mental, ela é alimentada e retroalimentada. Não é só o que você vê que te dá energia mental, tá? A energia mental, ela tem três principais fontes. Vamos ver se abre ali. É a sua vontade, mais seus sentimentos, mais seus pensamentos. A gente não tem energia mental se não está alinhado. Por isso que é uma coisa grudada na outra, né, gente? Pensamento bom, vontade sendo feita, sentimentos produzidos. Uma coisa vai gerar a outra, certo? E todas juntas são a sua capacidade e a sua quantidade de energia mental.
Se você não tem energia mental hoje, você tem que reprogramar algum dos pilares ou todos. Geralmente são todos, porque após um tempo, após anos dentro de sistemas e padrões, crenças, né? As pessoas ficam com muitos sentimentos negativos. Por exemplo, baixa autoestima, insegurança, medo de arriscar, medo do novo. Ah, mas será que eu faço? Sentimentos negativos, até em relação a outras pessoas, né? Que geram pensamentos naquele blá 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 infinito e que vai mudar e alterar sua vontade. Tá tudo sempre interligado, tá, gente? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês escreveram lá, defina claramente o que eu quero alcançar na minha vida, é a sua vontade. É o seu sentimento de definir o que eu quero alcançar na minha vida. Eu preciso disso. Você precisa se nutrir desse sentimento. Por que que eu quero isso? Aí você está produzindo sentimentos, você está pensando e produzindo sentimentos. Exemplo prático. Eu quero liberdade financeira para ficar mais tempo com meus filhos, para trabalhar em casa e ter mais qualidade de vida. Todo mundo quer, né, gente? Mas eu quero isso. Eu sei o que eu quero. É uma vontade minha. Agora eu tenho que nutrir esses sentimentos. Porque se eu quero uma coisa, tenho uma vontade, tenho desejos, estímulos, né? Mas o meu sentimento é contrário, adivinha? A energia mental vai vazar. E a gente não pode deixar, tá, gente? Porque enquanto você perde energia mental, você não vai ter para focar depois. Você não vai ter para fazer um processo depois, tá? Então, peguem isso aqui. A nossa energia mental, o nosso foco, ele depende de pensamentos, vontade, individualidade, né? E sentimentos. Então, aqui é bastante coisa. Só isso aqui vai uma hora de aula para a gente decifrar esse enigma aqui. Mas basicamente é isso. Cuidar da energia mental, tá, gente? Por quê? Porque os excessos, eles vão gastar energia mental. Então, por exemplo, a gente vive hoje a síndrome dos excessos, né? Os excessos, eles vão gastar energia mental. Eles vão atrapalhar a sua tranquilidade. Eles vão atrapalhar a sua clareza mental. Os excessos, excesso de desejo, excesso de pensamento, excesso de sentimento, excesso de para frente e para trás, excesso de informação. Cuidado com os excessos, gente. É isso que tira o seu foco, né? Então, ó, o que gera ansiedade, o que gasta energia mental e o que tira o foco das pessoas, principalmente hoje, são os excessos. Foca na sua vida o que você precisa, vai lá e ataca. Vai lá e vai até o final. Por isso que eu convido vocês que estão comigo aqui e o nosso grupo ali também, eles vão ser convidados muitas vezes. A gente tem que entender que não vai entender de reprogramação assim. São mais de 10 anos que eu estudo isso. E agora eu posso dizer para vocês que eu me sinto muito confiante de passar isso. Por quê? Porque está tudo organizado. A partir do momento que a gente não tem um conhecimento organizado, fica muito difícil de passar esse conhecimento. Então, eu só tenho confiança de vir hoje trabalhar com isso, que é um assunto bem complexo, e é um assunto mundial, não é só um assunto de agora, né? É um assunto muito antigo, inclusive, porque eu tenho clareza do processo, da estrutura desse conhecimento. Senão, não dá, né, gente? Então, isso serve para qualquer negócio. Eliminar os excessos, eliminar os braços, centralizar o seu negócio, centralizar a sua vida. Por quê? Esses excessos, eles vão tirar a tranquilidade, eles vão gastar energia, eles vão gerar baixa autoestima. Essa história do eu não consigo mais, é difícil. Esse excesso de pensamentos, né? E isso tira a clareza, inclusive. Elimina qualquer oportunidade de clareza. Só que aí tem um problema, tá, gente? Porque tudo isso vai gerando ao longo do tempo ansiedade. Ansiedade é você estar com a cabecinha no futuro, tá? No medo pelo futuro, no medo pelo acontecimento. E é uma retroalimentação. Depois ela se torna física.
Mas no início são esses pensamentos sem clareza. O início da ansiedade é a falta de clareza, é a falta de confiança, de segurança. É medo de alguma coisa. E para vencer isso, aí você tem que voltar. Foco, clareza e processo. Seja na vida ou seja no trabalho, ou seja numa simples comida. Foco, clareza e processo, senão não dá certo. A gente não quer ansiedade, a gente não quer procrastinação, a gente não quer perder tempo. Então, o que que a gente vai fazer? Quando você tem menos itens, menos itens e prioridades, você tem mais clareza. Menos itens e prioridades geram mais clareza, que vai gerar mais foco, e não ao contrário. Eu vou focar nisso, mas qual é a tua clareza? Para quê? Ah, não, mas então não foca numa coisa que você nem tem clareza. Então, em ordem, eu preciso de quê? Eliminar excessos, escolher prioridades ou prioridade na sua vida hoje e botar energia e foco com clareza nessa decisão, nessa escolha, para não morrer no processo, tá? Imagina comigo você começar uma coisa e não terminar, e começa a outra e não termina, e tenta uma ideia e não faz, e muitas ideias e nada acontece, e muitos projetos engavetados, e toda a sua bagagem adormecida. Gente, eu conheço muitas profissionais assim, eu também era uma. Eu estava com uma bagagem de muito conteúdo, muito conhecimento, trancada, atendendo só presencial, até que eu resolvi vir para o digital. Por quê? Porque não dá para deixar trancado uma vida de conhecimento, certo? Um profissional, por exemplo, muitas que eu conheço, tem vários projetos engavetados, ou livro de poesia, ou livro de receita, ou um sonho de viajar que está engavetado. Seja o que for o projeto da pessoa, morar fora, constituir família, é um projeto. Agora, por que não viver esse projeto? Eu quero fazer isso, que não há clareza, tá? E essa é a maior dor das pessoas hoje. E a gente tem que acabar com isso aí. Então, gente, olha só, para finalizar, quando você tem menos itens, mais foco e clareza no processo, você ganha paz, espaço, e aí começa a mudar tudo ao seu redor, porque a energia começou a sobrar. Se sobra energia, você tem mais energia para conquistar seus objetivos, para ter mais ideias, para falar com mais pessoas, ir direto nas pessoas certas, não ficar tentando em outras pessoas ali, né, em outros clientes, ou se você já sabe que não dá para se comunicar com uma pessoa, você não repete, entende? É foco, gente. Muitas vezes as pessoas, elas não têm firmeza na sua vida. Firmeza é foco. Decisão é foco. Potência é foco. Nós estamos falando hoje de 3 elementos principais da mente humana e do comportamento: foco, clareza e processo. Porque você ter clareza é você estar amadurecido aqui, ó. Então, o adolescente não tem clareza. Ele não tem clareza, ele não precisa ter foco, ele está ainda amadurecendo, tá, gente? Imagina uma criancinha, imagina um bebezinho. Ele tem aquele foco daquele tamanho para aquela idade. Mas esse foco que a gente está falando aqui é o foco do adulto, é o foco da matriarca, do patriarco, de quem cresceu, de quem sabe o que quer. E se a gente ainda tá, se vocês estão ainda ali em busca desse foco, a gente tem que pensar o seguinte, você tem que pensar o seguinte: a clareza que você não tem hoje na sua vida, ela afeta tudo. Ela é a fonte dos pepinos e dos problemas, é a falta de clareza, tá? Porque é na clareza que mora o foco. Depois da clareza vem foco. Depois do foco vem processo. Senão você tá ali perdido num processo, só vai, só levando, só tocando, só fazendo.
mas sem clareza. Por isso que não realiza muita coisa, né, gente? Então, para finalizar, a nossa energia mental, ela precisa dar resultado, ela precisa de hábitos, emoções e espaço para crescer. E outra coisa, tá, gente? Pensamento produtivo. Pensamento produtivo. Não adianta repetir pensamentos ou afirmações, taranã, e no dia a dia você pensar atravessado das coisas. Foco no seu pensamento. Não deixa vir bobagem na mente. Não deixa pensar mal das coisas, porque é uma energia danosa para o sistema nervoso. Pensar mal das coisas inverte a polaridade dos neurônios, é muito louco. Sabe o positivo e o negativo? Isso existe, isso é medido, isso não é místico, isso existe mesmo. Você está do lado de alguém que reclama, você é afetado. E se você reclama muito, você afeta as outras pessoas. Porque na reclamação a gente se sente perdido. E a pessoa perdida entra em estado de alerta, certo? E não consegue focar. Ela luta e fuga pela sobrevivência. Ela entra em luta e fuga, né? Certo, gente? Então, para hoje, qual que é meu convite para vocês? Estejam ali na segunda-feira para a gente dar seguimento nas nossas aulas. Toda segunda-feira, pílulas de reprogramação e exercícios pontuais para vocês pensarem, treinarem, focarem, mudarem a vida de vocês. E quem já sabe o que quer, quem já é decidido, decidida, quem já quer um norte para sua vida, um acelerador, é nosso convidado para entrar na reprogramação da mentoria de turma. A gente está com 20 vagas abertas, algumas já estão preenchidas, para acelerar o negócio de vocês, alinhar essa vida nesse momento que você estiver passando, que você possa passar com mais organização, mais foco, cuidar e alinhar os pilares de saúde. Sem saúde, a gente nem começa a pensar em negócio, hoje em dia, tá? Pelo menos comigo é assim. Por isso que a mentoria é muito especial, porque a gente não vai focar nos negócios. Nós vamos focar em você. Você é o maior projeto da sua vida. Você e a sua família. A empresa é secundário. Ah, mas ela que alimenta, ela que traz o pão de cada dia. Não é você. É você que traz o pão de cada dia, com a sua empresa. Se você tiver mal, a sua empresa vai mal. Se você está sem clareza, sem foco, sem energia, quem é que vai mal? A sua empresa, né? Então, o foco é em quem? E eu tenho um orgulho danado de falar para vocês que a gente vai revolucionar a reprogramação ômega, a mentoria, análise ômega, a gente vai revolucionar o mercado. Por quê? Porque tá todo mundo perdido no que fazer. E parece que é a era do dinheiro, né? Não, gente, não é a era do dinheiro. É a era da saúde e da saúde mental. O dinheiro, ele é uma consequência da saúde mental das pessoas e da organização na vida, tá? A gente não tem mais que passar por coisas demoradas, por processos doídos, por coisas que tiram o rim, né? Tem coisas aí cobrando o rim das pessoas para vender clareza, é claro, né? Tudo que vende clareza cobra caro. Mas qual que é a ideia, gente? A turma de mentoria está aberta. A gente não vai ficar com a turma aberta por muito tempo, por quê? Porque ela tem que começar, né? Eu já tenho pessoas ali, a gente tem uma data para começar. Se você quiser entrar na turma, a gente vai mandar uma mensagem direta para você, para a gente conseguir analisar a fase que você está, se é melhor a mentoria para você de turma ou mentoria individual. Tem pessoas que precisam ser mentoria individual, porque a pessoa já tem uma empresa muito grande, ela já tem muitas coisas para alinhar, muitos setores dentro da empresa. Para quem quer mudar ou se melhorar para um negócio melhor, vem para a mentoria de turma. Então, aí você vai desenvolver essa estrutura de ordem de trabalho focada em você como prioridade, a sua saúde alinhada com o seu trabalho, e não o seu trabalho em primeiro lugar, tá bom? Isso é fundamental e maravilha que a gente está aqui
segunda-feira, de novo, falando de um assunto maravilhoso desse. Eu quero ouvir de vocês o que que vocês acharam. Se vocês têm dúvidas, comentários, alguma observação desses tópicos que eu trouxe? Alguma pergunta? Quem que tá aí? Gilvana tá aí, Marina tá aí, Marisa, Vanessa, o William. Tinha mais alguém que saiu, a Cibele estava ali também, né? Então, gente, assuntão, né? Assuntão. Não tem como não amar um assunto desses. É assunto de ser humano. E na mentoria a gente faz todo esse trabalho. Olha o William ali, cheio de gracinha. Com companheiros aqui, ó. Tá? Já tá numa nave já, William. Tá pronto para decolar. Tá viajando aí, ó. Tá, já tá viajando na reprogramação. Mas, gente, é uma coisa que todos nós passamos, tá? Não tem como hoje nós não nos reprogramarmos para o futuro e para o amanhã, pensando no futuro. O adulto maduro, decidido, ele pensa no futuro, porque ele entende o que tem pela frente, ele já tem vivência, né? Então, é muito importante a gente estar nessa linha de raciocínio para o nosso futuro. Se nós não nos reprogramarmos, o nosso futuro chega e a gente não é o capitão desse futuro, o capitão dessa nave, né? O que vocês acham? E aproveitando para falar um pouquinho, como a maioria a gente conhece todo mundo pessoalmente que está na live hoje, então conhece a gente de um longo percurso e eu sou casado com a Júlia, né? Mas mesmo dentro dessa suspeita, a gente vai estar trazendo para essa mentoria realmente algo muito diferente, que são todos esses conhecimentos que foram adquiridos no longo desses anos, ao longo desses processos que a gente se colocou. E até eu ia compartilhar uma imagem aqui, viu? Bem rapidinho aqui, vamos ver se consigo entrar aqui. Ah, eu quero ver, nem sei o que ele vai falar, gente. Aqui, Oi, ó. Gil. Todo mundo está vendo isso? Acho Acho que a maioria do pessoal já conhece essas etapas de aprendizagem, né? Então, a mentoria Ômega, ela é bem completa, ela trata de diversos assuntos, mas existe uma ordem dentro desses assuntos, que é o que a Juliana está trazendo nessas pílulas da segunda-feira. E aqui a gente tem etapas de aprendizagem, que isso é geral, não é para uma coisa, e sim é para tudo. E um dos principais projetos com a mentoria Ômega, com essa reprogramação Ômega, é a gente levar vocês, e nós também, né? Porque, como vocês veem ali embaixo, existe um ciclo de aprendizagem, e isso a gente repete, e é como uma espiral, né? Cada volta que a gente dá nesse ciclo de aprendizagem, a gente tem uma oportunidade de chegar mais profundamente no nosso ser, no nosso ambiente, no nosso trabalho. Então, o processo com a mentoria Ômega é a gente chegar nesse 13 e 4, porque tudo que é um assunto novo, como a Júlia comentou, algumas pessoas já estão no digital, outras estão adentrando. Eu mesmo faço toda essa parte da produção e por trás, e a minha movimentação nas redes é baixíssima, coisa que eu vou estar participando de todo esse processo da mentoria para implementar essa parte que está faltando para mim, né? E para o nosso negócio também. Mas, então, com todos esses passos que temos na mentoria, que nem a Júlia comentou, do foco e da clareza hoje, começa no indivíduo. Mas, independente de ser no indivíduo, no trabalho, na família, as etapas que a gente vai seguir aqui. E, com certeza, conhecimento não é algo que falta aqui, né? Está sobrando esse conhecimento. Cada vez mais se acumula mais conhecimento, se busca mais. Então, a gente vai trabalhar com principalmente essa primeira turma, para que a gente chegue sempre no 13 e no 4, independente do assunto, da área que a pessoa estiver naquele momento, por isso da análise individual, primeiramente, para conseguir dar um direcionamento mais aprimorado para cada objetivo que a pessoa tem, mas é que vocês compreendam e que a gente
tome posse disso e chegue nesse 4, nessa competência inconsciente. Fazer os processos, se analisar, aprender sobre a reprogramação, para que depois cada um consiga fazer isso consigo mesmo e consiga otimizar seus processos, consiga alcançar horizontes cada vez mais longos, né? Mais longe. Então, eu só quis trazer esse print aqui das etapas de aprendizagem, Muito porque bom. o assunto vai rolando e vai indo longe e a gente precisa trazer de volta, né? Então, E existe uma... posso pegar um Pode... gancho teu, William? Sim, pode falar. Gente, olha como o William trouxe o ouro ali. Existem 4 etapas do aprendizado. E a criança passa por isso e o adulto também, né? Até ele alcançar a clareza. O quarto é competência, mas é competência inconsciente, né? O que você aprende se integra à sua conduta e passa a ser feito de forma inconsciente, se torna um hábito. Até a gente se tornar algo um hábito, quantas etapas a gente tem que passar? E justamente essa é a reprogramação. É você passar por ciclos de aprendizagem, aonde a sua competência ela se torna automática. E Então, aí que fecha a questão da importância de estar em grupo, né? Que vocês estavam exato. comentando antes. Justamente é esse o impulso que o grupo dá para a gente conseguir manter o foco e a clareza através desses encontros e das trocas de experiência para que a gente realmente consiga manter o pé no acelerador. Porque individualmente, tudo bem, a gente vai estar trazendo materiais, como sempre, livros, técnicas, misturadas assim. A gente pode dar a referência da onde a gente pegou isso, mas aquilo isolado não tem a mesma eficácia do que dentro desse mapa do plano ômega, né, que foi montado e dentro de todo o que a gente já vivenciou e experienciou dentro das mais inúmeras técnicas espirituais, individuais, desenvolvimento, com as crianças, né, que nem a Júlia comentou, isso é o processo, não é do adulto ou da criança, é do ser humano, é esse o processo de assimilação e de expansão, né, de expansão de consciência, justamente ali, né, o consciente, expansão de consciência induzida. E com a mentoria isso acelera, a gente acaba não falando muitas da, das questões como a gente já recebeu, mas num processo desses a gente pode comparar com outras pessoas, a gente acaba comparando, né? Quanto tempo levaria para a pessoa alcançar aquele objetivo ou trilhar aquele caminho? Dentro de um processo focado e com um objetivo claro, a gente acelera muito isso. Coisas que individualmente daqui a pouco a pessoa demoraria 10 anos, dentro de um ano isso pode ser colocado e de uma forma totalmente saudável, que esse é o objetivo que nem a Júlia falou, não adianta a gente construir algo que depois a gente não tem a saúde nem a energia necessária para conseguir manter aquilo. Então vai desde dessa nossa entrada no digital, dessa nossa colocação, do nosso portamento profissional no serviço, com o cliente, que nem o Gil colocou antes ali, né, de como é difícil manter o foco frente a outra pessoa ali, né, um cliente, um aluno, sempre entra questões pessoais que é vivo, né, a gente tem o nosso dínamo dentro do peito ali, e conforme vai a conversa, isso também vai levando para outros caminhos. No caso Mas aqui também eu fui para um canto aqui, né, mas voltando para o processo de aprendizagem, então, é isso o foco, é a otimização e vamos nessa, né? O convite está aberto. com Essa primeira certeza. turma, como a Júlia falou, especial, porque é com amigos queridos, primeiramente, que inicia, né? São pessoas que já tiveram um convívio muito maior com a gente, confiam e sabem do que a gente está falando, porque a gente trabalhou todo esse tempo dentro de grupos de uma maneira sem fins lucrativos, digamos, e doando nossa vida para isso. Então, agora a gente só decidiu implementar esse programa do mundo, digamos, né? Para que a gente realmente veja até onde a gente pode chegar com isso.
E é o foco do momento, né, gente? Porque, como eu falo para vocês, a gente é um todo e a gente precisa se unificar. A partir do momento que a gente não tem clareza e tem a crença que o dinheiro é uma coisa negativa, ainda falta alguns pontos de clareza. É uma crença para todo mundo, porque é social, é familiar, é social, e também foi colocada essa crença, porque é uma crença mais religiosa, de que você tem que doar tudo que você tem. Coisas que foram mal interpretadas e manipuladas, né? Manipularam a gente, ou seja, agora é o momento de despertar. E esse momento é o momento de informação livre, muito conhecimento na rede social, muitas oportunidades de distração. Tenham cuidado com isso, não se distraiam, sejam sábios, sejam focados, porque juntos a gente consegue alcançar os objetivos e mudar a nossa vida e da nossa família. É aquela história, quem se transforma, transforma o mundo, né? E a gente está muito feliz de estar fazendo isso com vocês, principalmente de ver pessoas conhecidas, pessoas buscadoras, pessoas focadas. Vocês que estão aqui são focados, não são? Claro que são, né? Então, muito bem, gente. Quem quiser mais informações para entrar na turma, só mandar uma mensagem para a gente. Pode ser no privado ou no grupo mesmo, sem problema. A gente vai estar conversando pessoalmente com cada um de vocês, não deixando nenhuma dúvida, esclarecendo o processo, dando clareza. O foco, ele vai sendo sempre realizado, porque no processo a gente tem o passo a passo, os encontros semanais. É isso aí, Sheila, aprendendo sempre não tem fim. E o nosso convite é para que vocês adentrem nesse universo, que é um universo que vai crescer muito, né? De você estar um pouquinho na frente do futuro, do que está chegando. Não esperar bater na porta, que nem eu falo, vamos ser focados, né? Não vamos deixar a coisa acontecer. Imaginamos que somos maduros, maduras, e a gente consegue prever um pouco o futuro. Então, a decisão hoje, né, de reprogramar, de se mudar, de se transformar, é aquilo que eu pedi para vocês. Defina claramente o que você quer alcançar na sua vida. E a partir de que você define, saiba que você não está sozinho no processo. Aí você tem a gente para colaborar nesse processo e para alcançar esse objetivo, tá bom? Esse é o nosso objetivo, estar aqui servindo, ajudando, fazendo parte desse grupo, montando esse ecossistema de transformação e abundância. Tá bom, meus E, queridos? Alguém quer falar Ju, mais só alguma para complementar essa tua fala, Ju, que eu lembrei de antes, né? Que tu fez essa pergunta para o pessoal escrever como é que falou? Fala de novo ali a pergunta. Defina claramente, não é 5 coisas, né? É defina claramente o que você quer alcançar na sua vida. Pois é, isso é algo bem amplo, né? Bem o que quer alcançar na vida, né? Isso no momento lá, com licença aí, então, nesse momento ali, quando tu falou, me veio dessa questão de ser bem generalista essa questão, né? Do que se quer para a vida, né? A questão da mentoria, a reprogramação, como tu falou, são pequenos hábitos que a gente vai reprogramando. Então, todo esse objetivo de vida, ele é quebrado em múltiplos objetivos. E é essa questão do assunto de hoje, do foco, da clareza. Do processo. Hoje a gente vive um momento fantástico da humanidade agora, com essa questão tecnológica, mesmo a internet é algo comparando anos 90, anos 80, que só tinha o telefone, né? Então a velocidade é muito intensa e agora temos a inteligência artificial, então é mais ainda. Por isso o convite da mentoria e mesmo a questão do grupo, da gente estar iniciando esse processo ômega, é da gente gerar um grupo conciso, forte, que esteja preparado para o amanhã, não correndo atrás do amanhã, mas estando preparado e se preparando para todas as novidades que vão chegando, aproveitando isso da melhor maneira e de uma forma saudável, como foi colocado, né? Porque todo esse processo
com a mentoria, é um processo, é um longo caminho. Então, inicia no indivíduo, mas a gente vai até o ponto na questão do digital, com ferramentas, com como utilizar a inteligência artificial em vários pontos. Então, dependendo do serviço que a pessoa atua, tem as mais diversas maneiras já utilizáveis disso, dessas tecnologias. Então, a gente vai estar auxiliando isso, porque também é uma revolução para a gente está se adaptando a isso, mas é algo extremamente assustador de uma forma da velocidade da coisa, né? Não assustador de ruim, mas sim da possibilidade que a coisa nos traz. E a questão da internet, então, é propaganda gratuita, digamos, né? Então a gente precisa utilizar desse meio e não ser utilizado desse meio, né? Não só utilizar como entretenimento, mas sim para a gente conseguir essa expansão nos negócios e intelectual também, né? Saber garimpar, saber utilizar dos conhecimentos que a gente tem acesso de uma maneira otimizada e benéfica, né? Isso aí, então, gente, uma boa noite para todos, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. A gente segue no grupo, coloquem dúvidas, chamem pessoas. É muito importante a gente entrar nesse modo novo, vivendo isso diariamente, né? Não apenas assim, de vez em quando. Penso nisso, mas depois esqueço. É uma coisa, quando a gente entrar de cabeça, né? Eu acho que é assim, eu preciso falar isso para vocês, porque para funcionar é assim. A gente tem que entrar de cabeça no negócio. E aí a coisa, assim, dá muito certo e leva, como a Sheila colocou, né? Esclareando e chegando em maiores níveis. Gente, não tem fim para um negócio, para expandir, para escalar, para melhorar o trabalho da gente, não tem fim. A cada ciclo de processo e a cada reformulação é incrível, né? Ou seja, agora, o que nós temos que fazer, vocês, é entender a nova estrutura de trabalho, o que espera por vocês, né? Como crescer nos negócios com esse foco, clareza e processo bem executados. É nisso que a gente vai estar trabalhando junto. Tá bom, meus queridos e queridas? Alguma observação, alguma pergunta, gente? A observação é que ficamos só o pessoal da tribo aqui. Pessoal da tribo, deixa eu ver quem tá aqui. Dizer a mesma coisa, né? Que a Julia falou, né? Os focados. E não é por nada que os focados vão conseguir chegar no próximo nível, né? Porque exige, não adianta, exige foco, exige o que tu falou hoje, o processo, né? Exige energia, né? Exige parceria, da gente confiar nesse processo. A confiança ela é muito importante, porque senão a gente não se entrega. É. Então é muito bom estar com vocês. Marina está aqui também, Vanessa, Giovanni, Sheila. Sheila saiu agora, ou não? Sim. Mas, gente, é um prazer estar com vocês, tá? Se sintam em casa para conversar, para pedir, para estar junto. Logo a gente já está se reunindo na turma só de mentorados. Todos que vocês estão aqui vão ser mentorados. A Marina vai entrar na mentoria também. Então, muito feliz eu, minha querida. Eu que estou feliz de te ter, tá? Só isso, de estar junto. Somos todos um. Somos todos um, não tem jeito. Tá bom, Não. meus queridos? Amanhã a gente tem podcast. E o tema vai perambular por esse aqui. Amanhã vai ser exemplos e as risadas minhas e do William, né? Então, aguardem. Tá bom, amores? Uma boa noite para vocês. A gente ficaria, a gente vai longe, né? Um beijo, amados. Até.